Obreiros da Vida Eterna, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora FEB, 34ª edição, 5ª impressão, de março de 2012. Versão e-book. Capítulo 15. Aprendendo sempre. 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre, estávamos a postos. A residência de Dimas enchia-se de pessoas gradas, além de apreciável assembleia de entidades espirituais. Jerônimo, resoluto, penetrou a casa seguido de nós outros. Encaminhou-se para o recanto, onde o recém-desencarnado permanecia abatido e sonolento, sob a carícia materna. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Tive a nítida impressão de que, por intermédio do cordão fluídico, de cérebro morto a cérebro vivo, o desencarnado absorvia os princípios vitais restantes do campo fisiológico. Nosso dirigente contemplou-o enternecido e pediu informes à genitora, que os forneceu satisfeita. Graças a Jesus, melhorou sensivelmente. É visível o resultado de nossa influência restauradora e creio que bastará o desligamento do último laço para que retome a consciência de si mesmo. Jerônimo examinou-o e auscultou-o como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final, verificando-se que Dimas, desencarnado, fazia agora o esforço do convalescente, ao despertar, estremunhado, o fim do longo sono. Somente então notei que, se o organismo perispirítico recebia as últimas forças do corpo inanimado, este, por sua vez, absorvia também algo de energia do outro, que o mantinha sem notáveis alterações. O apêndice prateado era verdadeira artéria fluídica, sustentando o fluxo e o refluxo dos princípios vitais em readaptação. Retirada a derradeira via de intercâmbio, o cadáver mostrou sinais, quase de imediato, de avançada decomposição. A análise do cadáver de Dimas causava tristeza. Inumeráveis germes microscópicos entravam como exércitos vorazes, em combate aberto, libertando gases ocultos que revelavam o apodrecimento dos tecidos e líquidos em geral. Os traços fisionômicos do defunto achavam-se alterados, degenerando-se também a estrutura dos membros. Os órgãos autônomos, por seu turno, perdiam a feição característica, já tumefactos e imóveis. Em compensação, Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Amparado pela genitora, abriu os olhos, fixou-os em derredor, num impulso de criança alarmada, e chamou a esposa aflitivamente. Dormira em excesso, mas alcançara sensível melhora. Sentia a casa cheia de gente e desejava saber alguma coisa a respeito. A mãezinha, porém, afagando-o brandamente, acalmou-o, esclarecendo. Ouça, Dimas. A porta pela qual você se comunicava com o plano carnal somático cerrou-se com seus olhos físicos. Tenha serenidade, confiança, porque a existência no corpo físico terminou. O desencarnado não dissimulou a penosa impressão de angústia e fitou-a com um amargurado espanto, identificando-a pela voz um tanto vagamente. Não me reconhece, filho? Bastou a pergunta carinhosa, pronunciada com especial inflexão de meiguice, para que o desencarnado se abraçasse à velhinha, gritando num misto de júbilo e sofrimento: Mãe, minha mãe, será possível? A ancião deteve-o ternamente nos braços e falou: Escute, refreie a emoção que lhe será extremamente prejudicial. Sustente o equilíbrio diante do fato consumado. Estamos agora juntos, numa vida mais feliz. Não tenha preocupações com os que ficaram. Tudo será remediado como convém no momento oportuno. Acima de qualquer pensamento que o incline à prisão no círculo que acabou de deixar, faça valer a confiança sincera e firme em nosso Pai Celestial. Oh, minha mãe, e a esposa, os filhos? A sábia benfeitora, todavia, cortou-lhe as palavras, consolando-o. Os laços terrenos entre você e eles foram interrompidos. Restitua-os a Deus, certo de que o eterno Senhor da vida, a quem de fato pertencemos, permitirá sempre que nos amemos uns aos outros. Contemplou a Dimas através do espesso véu de prantos
e antes que ele enunciasse novas interrogações, falou à genitora carinhosa, apresentando-lhe Jerônimo, que acompanhava a cena comovido. Eis aqui o amigo que o desligou das cadeias transitórias. Em breve partirá você em companhia dele, buscando o socorro eficiente de que necessita. Embora atordoado, o filho esboçou silencioso gesto de contrariedade ante a perspectiva de nova separação do convívio materno, mas a velhinha interveio, acrescentando: Vim até aqui porque você me chamou, recorrendo à Mãe Divina. Contudo, não estou habilitada a lhe proporcionar ingresso em meus trabalhos por enquanto. O irmão Jerônimo, todavia, é o orientador dedicado que conduzirá o serviço de sua restauração. Tenha confiança. Irei vê-lo quantas vezes for possível, até que nos possamos reunir noutro lar venturoso, sem as lágrimas da separação e sem as sombras da morte. Em seguida, sussurrou algumas palavras que somente Dimas pôde escutar, e, sob funda emoção, viu-o desvencilhar-se dos braços maternos e avançar cambaleante para Jerônimo, osculando-lhe respeitosamente as mãos. O assistente agradeceu o carinhoso preito de reconhecimento e amor, e, de olhos marejados, explicou: Nada efetuamos aqui senão o dever que nos trouxe. Guarde o seu agradecimento para Jesus, o nosso benfeitor divino. O trabalhador recém-liberto trazia o olhar nevoado de pranto, entre a alegria e a dor, a saudade e a esperança. A devotada mãe amparou-o mais uma vez, animando-o. Dimas, congregam-se aqui diversos amigos seus em manifestação inicial de regozijo pela sua vinda. Entretanto, a sua posição é do convalescente, cheio de cicatrizes a exigirem cuidado. Fale pouco e ore muito. Não se aflija nem se lastime. Por hoje, não pergunte mais nada, meu filho. Seja dócil, sobretudo, para que nosso auxílio não seja mal interpretado pela visão deficiente que você traz da esfera obscura. Acompanharemos seus despojos até a última morada, a fim de que você faça exercício preliminar para a grande viagem que levará a efeito dentro de breves minutos, sustentado pelos nossos amigos a caminho do restabelecimento. Não tema, pois já se preparou para receber-nos a cooperação, semeando o bem em longos anos de atividades espiritistas. Não dê guarida ao medo, que sempre estabelece perigosas vibrações de queda em transições como a que você se encontra agora. Em seguida, conduzindo-o à câmara mortuária onde o corpo jazia imóvel, prestes a partir, acrescentou a anciã sob o olhar de aprovação que Jerônimo lhe dirigia. Venha ver o aparelho que serviu fielmente durante tantos anos. Contemple-o com gratidão e respeito. Foi seu melhor amigo, companheiro de longa batalha redentora. E como a viúva e os filhos chorassem lamentosamente, advertiu: Deploro os sentimentos negativos a que se recolhem os seus entes amados, despercebidos das realidades do espírito. Não se detenha, Dimas, nas lágrimas que derramam, absorvidos de devastadora incompreensão. Este pranto e estas exclamações angustiosas não traduzem a verdade dos fatos. Você sabe agora, mais que nunca, que a imortalidade é sublime. Nunca houve adeus para sempre na sinfonia imorredora da vida. Abstenha-se, pois, de responder por enquanto às arguições que sua mulher e seus filhos dirigem ao cadáver. Quando você estiver refeito, voltará a auxiliá-los, consagrando-lhes ainda e sempre inestimável amor. Dimas procurou conter-se ante a perturbação geral do ambiente doméstico e, vacilante, debruçou-se sobre o ataúde, vertendo grossas lágrimas. Via-se-lhe o inaudito esforço para manter serenidade naquela hora. Rente a ele, a esposa proferia frases de intensa amargura. Todavia, em obediência às recomendações maternas, ele guardava discreta atitude de tristeza e entretenimento. Notei que Dimas sentia dificuldade para concatenar raciocínios, porque tentou em vão articular uma prece em voz alta. Percebendo-lhe o intenso desejo, aproximou-se Jerônimo de sensível irmão encarnado então presente, tocou-lhe a fronte com a destra luminosa e o companheiro, declarando-se sentir inspirado, levantou-se e pediu permissão para pronunciar breve súplica, no que foi atendido e acompanhado por todos. Sob a influência do orientador espiritual, o companheiro orou sentidamente. Verifiquei que Dimas experimentava intensa consolação graças ao gesto amigo de Jerônimo. Logo após, ante as exclamações dolorosas dos familiares,
o ataúde foi cerrado e iniciou-se o préstito silencioso. Seguíamos, ao fim do cortejo, em número superior a 20 entidades desencarnadas, inclusive o irmão recém-liberto. Abraçado à genitora, Dimas, em passos incertos e vagarosos, ouvia-lhe discretas exortações e sábios conselhos. Entre os muitos afeiçoados do círculo carnal reinava profundo constrangimento, mas entre nós imperava tranquilidade efetiva e espontânea. Prosseguíamos com as melhores notas de calma quando nos acercamos do Campo Santo. Nota 40. Campo Santo. Cemitério. Estranha surpresa empolgou-me de súbito. Nenhum dos meus companheiros, exceção de Dimas, que fazia visível esforço para sossegar a si mesmo, exteriorizou qualquer emoção diante do quadro que víamos. Mas não pude sofrear o espanto que me tomou o coração. As grades da necrópole estavam cheias de gente da esfera invisível, em gritaria ensurdecedora. Verdadeira concentração de vagabundos sem corpo físico apinhava-se à porta. Endereçavam ditérios e piadas a longa fila de amigos do morto. No entanto, ao perceberem a nossa presença, mostraram carantonhas de enfado, e um deles, mais decidido, depois de fitar-nos com desapontamento, bradou aos demais: "Não adianta, é protegido." Voltei-me preocupado e indaguei ao padre Hipólito o que significava tudo aquilo. O ex-sacerdote não se fez de rogado. Nossa função, acompanhando os despojos, esclareceu ele afavelmente, não se verifica apenas no sentido de exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais da libertação. Destina-se também à sua defesa. Nos cemitérios, costuma congregar-se compacta fileira de malfeitores, atacando vísceras cadavéricas para subtrair-lhes resíduos vitais. Ante a minha estranheza, Hipólito considerou: não é para admirar. O Evangelho, descrevendo o encontro de Jesus com endemoniados, refere-se a espíritos perturbadores que habitam entre os sepulcros. Reconhecendo-me a inexperiência no trato com a matéria religiosa, Hipólito continuou: como você não ignora, as igrejas dogmáticas da crosta terrena possuem erradas noções acerca do diabo, mas inegavelmente os diabos existem. Somos nós mesmos, quando desviados dos divinos desígnios, pervertemos o coração e a inteligência na satisfação de criminosos caprichos. Oh, que paisagem repugnante! Exclamei surpreendido, interrompendo a instrutiva explanação. É verdade, concordou o interlocutor. É quadro deveras ascoroso. Todavia, é reflexo do mundo, onde também nós, nem sempre, fomos leais filhos de Deus. A observação me satisfez integralmente. Entramos. Logo após, ante meus olhos atônitos, Jerônimo inclinou-se piedosamente sobre o cadáver no ataúde momentaneamente aberto antes da inumação e, com passes magnéticos longitudinais, extraiu todos os resíduos de vitalidade, dispersando-os em seguida na atmosfera comum, por meio de processo indescritível na linguagem humana, por inexistência de comparação analógica, para que inescrupulosas entidades inferiores não se apropriassem deles. Completada a curiosa operação, tive minha atenção voltada para gemidos lancinantes, emitidos de zonas diversas daquela moradia respeitável, agora semelhante a vasto necrotério de almas. Jerônimo entrara em conversação com vários colegas, enquanto a maioria dos companheiros encarnados, em obediência à tradição, atiraram a clássica pazinha de cal ou poeira sobre o envoltório entregue à profunda cova. Impressionado com os soluços que ouvia em sepulcro próximo, fui irresistivelmente levado a fazer uma observação direta. Sentada sobre a terra fofa, infeliz mulher desencarnada, aparentando 36 anos aproximadamente, mergulhava a cabeça nas mãos, lastimando-se em tom comovedor. Compadecido, toquei-lhe a espádua e interroguei: "Que sente, minha irmã?" "Que sinto?" gritou ela, fixando em mim grandes olhos de louca. "Não sabe? Oh, o senhor chama-me irmã. Quem sabe me auxiliará para que minha consciência torne a si mesma? Se é possível, ajude-me por piedade. Não sei diferenciar o real do ilusório.
Conduziram-me à casa de saúde e entrei nesse pesadelo que o senhor está vendo. Tentava erguer-se debalde e implorava, estendendo-me as mãos. Cavalheiro, preciso regressar. Conduza-me, por favor, à minha residência. Preciso retornar ao meu esposo e ao meu filhinho. Se este pesadelo se prolongar, sou capaz de morrer. Acorde-me, acorde-me. Pobre criatura, exclamei, distraído de toda a curiosidade em face da compaixão que o triste quadro provocava. Ignora que seu corpo voltou ao leito de cinzas. Não poderá ser útil ao esposo e ao filhinho em semelhantes condições de desespero. Olhou-me angustiada, como a desfazer-se em ataque de revolta inútil. Mas antes que explodisse em rugidos de dor, acrescentei. Já orou, minha amiga? Já se lembrou da providência divina? Quero um médico, depressa. Só ouço padres, bradou irritadiça. Não posso morrer. Despertem-me, despertem-me. Jesus é o nosso médico infalível, tornei, e indico-lhe a oração como remédio providencial, para que ele a assista e cure. A infeliz, entretanto, parecia distanciada de qualquer noção de espiritualidade. Tentando agarrar-me com as mãos cheias de manchas estranhas, embora não me alcançasse, gritou estentoricamente. Chamem meu marido, não suporto mais, estou apodrecendo. Oh, quem me despertará? Da fúria aflita, passou ao choro humilde, ferindo-me a sensibilidade. Compreendi então que a desventurada sentia todos os fenômenos da decomposição cadavérica e, examinando-a detidamente, reparei que o fio singular, sem a luz prateada que o caracterizava em Dimas, pendia-lhe da cabeça, penetrando o chão adentro. Ia exortá-la de novo, recordando-lhe os recursos sublimes da prece, quando de mim se aproximou simpática figura de trabalhador, informando-me com espontânea bondade. Meu amigo, não se aflija. A advertência não me soou bem aos ouvidos. Como não me preocupar diante de infortunada mulher que se declarava esposa e mãe? Como não tentar arrancá-la à perigosa ilusão? Não seria justo consolá-la? Esclarecê-la? Não contive a série de interrogações que me afloraram do raciocínio à boca. Longe de o interpelado perturbar-se, respondeu-me tranquilamente. Compreendo-lhe a estranheza. Deve ser a primeira vez que frequenta um cemitério como este. Falta-lhe experiência. Quanto a mim, sou do posto de assistência espiritual à necrópole. Desarmado pela serenidade do interlocutor, renovei a primeira atitude. Reconheci que o local, não obstante repleto de entidades vagabundas, não estava desprovido de servidores do bem. Somos 4 companheiros apenas, prosseguiu o informante, e em verdade não podemos atender a todas as necessidades aparentes do serviço. Creia, porém, que zelamos pela solução de todos os problemas fundamentais. Apesar de nosso cuidado, não podemos, todavia, esquecer o imperativo de sofrimento benéfico para todos aqueles que vêm dar até aqui após deliberado desprezo pelos sublimes patrimônios da vida humana. Atingi o sentido oculto das explicações. O cooperador queria dizer naturalmente que a presença ali de malfeitores e ociosos desencarnados se justificava em face do grande número de ociosos e malfeitores que se afastam diariamente da crosta da terra. Era o similia similibus em ação, cumprindo-se os ditames do progresso. Nota 41. Similia similibus. Expressão latina que significa os semelhantes curam-se pelos semelhantes. Castigando-se e flagelando-se mutuamente, alcançariam os desviados a noção do verdadeiro caminho salvador. Fitei a infeliz e expus meu propósito de auxiliá-la. É inútil, esclareceu o prestimoso guarda, equilibrado nos conhecimentos de justiça e seguro na prática pelo convívio diário com a dor. Nossa desventurada irmã permanece sob alta desordem emocional, completamente louca. Viveu 30 e poucos anos na carne absolutamente distraída dos problemas espirituais que nos dizem respeito. Gozou a saciedade na taça da vida física. Após feliz casamento realizado sem qualquer preparo de ordem moral, contraiu gravidez, situação esta que lhe mereceu menosprezo integral. Comparava o fenômeno orgânico em que se encontrava a ocorrências comuns e, acentuando extravagâncias por demonstrar falsa superioridade,
precipitou-se em condições fatais. Chamado ao testemunho edificante da abelha operosa na colmeia do lar, preferiu a posição da borboleta saltitante, sequiosa de novidades efêmeras. O resultado foi funesto. Fim do parto difícil, sobreviveram infecções e febre maligna, aniquilando-lhe o organismo. Soubemos que nos últimos instantes os vagidos do filhinho tenro despertaram-lhe os instintos de mãe, e a infortunada combateu ferozmente com a morte, mas foi tarde. Jungida aos despojos por conveniência dela própria, tem primado aqui pela inconformação. Vários amigos visitadores em custosa tarefa de benefício aos recém-desencarnados têm vindo à necrópole tentando libertá-la. A pobrezinha, porém, após atravessar existências de sólido materialismo, não sabe assumir a menor atitude favorável ao estado receptivo do auxílio superior. Exige que o cadáver se reavive e supõe-se em atroz pesadelo quando nada mais faz senão agravar a desesperação. Os benfeitores, desse modo, inclinam-se à espera da manifestação de melhoras íntimas, porque seria perigoso forçar a libertação pela probabilidade de entregar-se a infeliz aos malfeitores desencarnados. Indiquei, porém, o laço fluídico que a ligava ao envoltório sepulto e observei. Vê-se, entretanto, que a mísera experimenta a desintegração do corpo grosseiro em terríveis tormentos, conservando a impressão de ligamento com a matéria putrefata. Não teremos recursos para aliviá-la? Tomei a atitude espontânea de quem deseja tentar a medida libertadora e perguntei: quem sabe chegou o momento? Não será razoável cortar o grilhão? Que diz? Objetou surpreso o interlocutor. Não, não pode ser. Temos ordens. Por que tamanha exigência? Insisti. Se desatássemos a algema benéfica, ela regressaria intempestiva à residência abandonada, como possessa de revolta, a destruir o que encontrasse. Não tem direito, como mãe infiel, ao dever de flagelar com a sua paixão desvairada o corpinho tenro do filho pequenino, e como esposa desatenta às obrigações, não pode perturbar o serviço de recomposição psíquica do companheiro honesto que lhe ofereceu no mundo o que possuía de melhor. É da lei natural que o lavrador colha de conformidade com a semeadura. Quando acalmar as paixões vulcânicas que lhes consomem a alma, quando humilhar o coração voluntarioso, de modo a respeitar a paz dos entes amados que deixou no mundo, então será libertada e dormirá sono reparador, em instância de paz que nunca falta ao necessitado reconhecido as bênçãos de Deus. A lição era dura, mas lógica. A infortunada criatura, alheia à nossa conversação, prosseguia gritando, qual demente hospitalizada em prisão dolorosa. Tentei ampliar as minhas observações, mas o servidor chamou-me a outras zonas, de onde partiam gemidos estridentes. São vários infelizes na vigília da loucura, disse calmo. E designando um velhote desencarnado de cócoras sobre a própria campa, acrescentou: venha e escute-o. Acompanhando meu novo amigo, reparei que o sofredor mantinha-se igualmente em ligação com o mundo. Ai, meu Deus, dizia, quem me guardará o dinheiro? Quem me guardará o dinheiro? Observando-nos a aproximação, rogava súplice. Quem são? Querem roubar-me? Socorram-me! Socorram-me! Debalde enderecei-lhe palavras de encorajamento e consolação. Não ouve, informou o sentinela obsequioso. A mente dele está cheia de imagens de moedas, letras, cédulas e cifrões. Vai demorar-se bastante na presente situação. Como vê, não podemos, em sã consciência, facilitar-lhe a retirada, porque iria castigar os herdeiros e zurzi-los diariamente. Porque não pudesse dissimular o espanto que me tomara o coração, o servidor otimista acentuou. Não há motivo para tamanho assombro. Estamos diante de infelizes, aos quais não falecem proteção e esperança, porquanto outros existem tão acentuadamente furiosos e perversos que do fundo escuro do sepulcro se precipitam nos tenebrosos despenhadeiros das esferas subcrostais, tal o estado deplorável de suas consciências atraídas para as trevas pesadas. Sem fugir do padrão de tranquilidade do colaborador cônscio do serviço a realizar, acrescentou: segundo concluímos, se há alegria para todos os gostos, há também sofrimento para todas as necessidades.
Nesse instante, Jerônimo chamou-me a postos. Agradeci ao amável informante profundamente emocionado pelo que vira e despedi-me incontinente. Esvaziara-se de companheiros encarnados da necrópole e o próprio coveiro dirigia-se à saída. Foi comovente o adeus entre Dimas e a genitora, que prometeu visitá-lo sempre que possível. Após agradecimentos mútuos e recíprocos votos de paz, sentimos-nos, enfim, em condições de partir por nossa vez. Antes, porém, minha curiosidade inquiridora desejava entrar em ação. Como se sentiria Dimas agora? Não seria interessante consultar-lhe as opiniões e os informes? Testemunho valioso poderia fornecer-me para qualquer eventualidade futura de esclarecer a outrem. Em minha esfera pessoal de observação, não pudera colher pormenores, uma vez que a morte me surpreendera em absoluto alinhamento das teses de vida eterna e no derradeiro transe carnal, minha inconsciência fora completa. Nosso dirigente percebeu meu propósito e falou bem-humorado. Pode perguntar a Dimas o que você deseja saber. Manifestei-lhe reconhecimento enquanto o recém-liberto aqueceu bondoso aos meus desejos. Sente ainda os fenômenos da dor física? Comecei. Guardo integral impressão do corpo que acabei de deixar, respondeu ele delicadamente. Noto, porém, que ao desejar permanecer ao lado dos meus e continuar onde sempre estive durante muitos anos, volto a experimentar os padecimentos que sofri. Entretanto, ao conformar-me com os superiores desígnios, sinto-me logo mais leve e reconfortado. Apesar da reduzida fração de tempo em que me vejo desperto, já pude fazer semelhante observação. E os 5 sentidos? Tenho-os em função perfeita. Sente fome? Chego a notar o estômago vazio e ficaria satisfeito se recebesse algo de comer, mas esse desejo não é incômodo ou torturante. E sede? Sim, embora não sofra por isso. Ia continuar o curioso inquérito, mas Jerônimo, sorridente, desarmou minha pesquisa, asseverando: você pode intensificar o relatório das impressões enquanto deseje, interessado em colaborar na criação da técnica descritiva da morte, certo, porém, de que não se verificam 2 desencarnações rigorosamente iguais. O plano impressivo depende da posição espiritual de cada um. Sorrimos todos ante meus impulsos juvenis de saber e, amparando Dimas carinhosamente, efetuamos satisfeitos a viagem de volta.